Boa noite, meu nome é Marcos Paulo. Meu nome é Otávio. Meu nome é Lucas. Hoje viemos apresentar um trabalho sobre alergia. Bom, eu irei falar sobre o conceito de alergia. Alergia é uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico, mediada principalmente pela imunoglobulina IgE. Ela ocorre quando o organismo reage de forma exacerbada a substâncias normalmente inofensivas chamadas de alérgenos, que pode ser considerado como pólen, ácaros, alimentos, medicamentos e diversos outros fatores que vai gerar essa reação alérgica, né? Essa resposta gerada provoca inflamação e diversos outros sintomas alérgicos. Bom, agora eu irei falar sobre a produção do IgE. O processo alérgico começa quando o alérgeno ativa os linfócitos TH2. Essas células produzem citocinas, principalmente o IL-4 e IL-13, que estimulam os linfócitos B a realizarem mudanças de classe e produzirem anticorpos IgE. Além disso, a IL-5 participa na ativação dos eosinófilos importantes na inflamação alérgica. Eu vim falar sobre a sensibilização. No processo de sensibilização, os anticorpos IgE produzidos pelos linfócitos B se ligam aos mastócitos e basófilos. Com isso, o organismo fica sensibilizado ao alérgeno. Na próxima exposição, as células são ativas e ocorre reação alérgica, causando sintomas como coceira, espirros e inchaços. Bom, agora eu irei falar do papel dos mastócitos. Os mastócitos são as principais células responsáveis pela reação alérgica imediata. A IgE produzida se liga à superfície dessas células. Em um novo contato com o alérgeno, ocorre a ativação e desgranulação dos mastócitos. Nesse processo são liberados mediadores inflamatórios, entre eles a histamina, que causa vasodilatação, coceira e aumento da permeabilidade vascular. Pode ser citado também os leucotrienos, que provocam broncoconstrição e aumento da produção de mucos, além das prostaglandinas, que contribuem para a inflamação. Agora eu vou falar sobre os eosinófilos. Os eosinófilos participam principalmente da fase tardia das alergias. Eles ajudam ao combate a parasitas, mas também podem causar inflamação e lesão nos tecidos. Nas reações independentes de IgE, a fase imediata ocorre em minutos, causando sintomas como vermelhidão, edema, espirros e broncoespasmo. Já na fase tardia, acontece horas depois com infiltração dos eosinófilos e inflamação persistente. Hoje eu vou falar sobre as reações dependentes de IgE. As reações dependentes de IgE são reações de hipersensibilidade do tipo 1, nas quais o sistema imunológico responde de forma exagerada a substâncias chamadas alérgenos, como poeira, pólen, alimentos, pelos de animais, dentre outros. O processo ocorre com a ativação dos linfócitos TH2, que estimulam os linfócitos B a produzirem IgE. A IgE liga-se aos mastócitos e basófilos e, em novo contato com o alérgeno, promove a liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina, causando sintomas alérgicos. As principais manifestações incluem espirros, coceira, urticária e várias outras. Os eosinófilos também participam da manutenção da inflamação. Essas reações estão relacionadas a doenças como rinite, asma, alergia alimentar e, em casos graves, podem causar anafilaxia. O tratamento baseia-se na prevenção do contato com alérgenos e no uso de medicamentos como antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores e adrenalina em emergências. Outra parte importante a ser falado é questões das reações alérgicas e todas as doenças com ela causadas, como por exemplo a rinite alérgica, que muitas das vezes são doenças inflamatórias causadas pela mucosa nasal e o acúmulo excessivo sobre ela. O que acontece é que a hipersensibilidade do tipo 1 é acionada principalmente quando ocorre respostas exacerbadas sobre o sistema alérgico. Um dos principais alérgicos pode ser associado a ácaros, pólens, pelos de animais e até mesmo poeira. Como o sistema imunológico pode ser ativado a partir do linfócito TH2, o estímulo de produção sobre o IgE pode ser ligado às mastócitos e com isso vai ter a liberação de histamina e outros eosinófilos na manutenção de inflamação, onde os principais sintomas da rinite alérgica pode ser constatado espirros, coriza nasal, congestionamento com o acúmulo do catarro e tudo mais, principalmente com aquela leve coceira, ou pode ser até que se agrave ainda mais. Conforme isso vai acontecendo, impactos na qualidade de vida são muitos associados, como distúrbios no sono. Muitas das vezes, o congestionamento nasal sendo bastante abundante, a dificuldade do sono acaba sendo grande, já que a pessoa que está com esse problema,
meio que é obrigado a respirar pela boca, já que o nariz não, já está impossibilitado. Com essa demanda de respiração pela boca, o paciente acaba tendo roncos exagerados e até muitas das vezes não controlados durante o sono. E isso faz com que a qualidade do seu sono piore e até mesmo o tempo dele piore também. Tratamento com isso é muito simples. Corticoide, antistamínicos, xaropes principalmente voltados a essas corizas, tosse com catarro pode ser associados também. Remédios como Stamin, Coide D e outros são muito associados e muito bem recomendados. Outra doença muito importante a ser mencionada é a asma alérgica, já que doença inflamatória das vias aéreas, muito ocasionada pela hiperresponsividade brônquica, que meio que dá uma obstrução variada no fluxo respiratório, pode ser ocasionada por diversos fatores, ácaros, poeiras, pólen, pelos de animais e diversos outros fatores, assim como mencionado anterior, já que o mecanismo imunológico dela ocorre pela reação do tipo 1, da hipersensibilidade. O que é mediado pela imunoglobina do tipo E, ativação dos linfócitos TH2, o que estimula os linfócitos B e ocasiona a produção do LGE, o que meio que liga os mastócitos, que faz a liberação dos mediadores mediados, que seriam estaminas, leucocêntrios, e ocasiona diversas consequências para o fluxo respiratório, como broncoconstrição, aumento de produção do muco, inflamação das vias aéreas. Isso ocasiona a falta de ar, aquele chiado no peito, tosse, aperto torácico e diversos outros fatores. Isso ocasiona diversa participação celular. Os eosinófilos, por exemplo, participam da manutenção da inflamação crônica e remodelamento das vias respiratórias. O que isso pode ser relacionado a diversos fatores, como predisposições genéticas, fatores ambientais, como por exemplo, a pessoa que fica muito concentrada na região urbana pode ocasionar essa doença mais facilmente do que a pessoa que já vive tranquilamente numa via rural, que está mais com contato com o ambiente. Isso acaba gerando diversos outros fatores ali, como por exemplo esse, né? Como que essa doença pode impactar? Comprometimento da ventilação pulmonar, redução da qualidade de vida e diversos outros fatores. Tratamento muito simples, controle ambiental, aqueles umidificadores de ar que vende em qualquer lugar que se achar por aí na cidade, principalmente em farmácias, é muito bom, já que vai enriquecer o ar que o seu ambiente está. Bronquiodilatadores, como bombinhas e outros mais, corticoides inalatórios, como diversos medicamentos que você encontra em farmácia, atendendo na farmácia popular, e imunoterapia específica para essa doença. Outra doença muito importante a ser mencionada é a dermatite atópica, também chamada de eczema atópico. Doença inflamatória crônica da pele que faz a barreira cutânea ter diversas alterações relacionadas à função imunológica meio que se relacionando exacerbadamente. O mecanismo imunológico participando com o linfócito TH2 como principal participação, envolvimento da imunoglobina E, reação de hipersensibilidade, mastócitos dos eosinófilos participam do processo inflamatório, meio que reagindo com primeira intenção sobre essa doença. Alterações da pele são muito presentes e vistas pelos profissionais como principais alterações, como disfunção da barreira cutânea, já como mencionado, o que facilita a entrada de micro-organismos e alérgenos que a pessoa pode ter. Como consequência, o ruído intenso, a famosa coceira, até que demais, muita coceira. Manutenção de lesões cutâneas, aqueles machucados feios que acabam ocasionando, tem que fazer o tratamento. As principais manifestações clínicas sobre pele seca é o eritema, a famosa vermelhidão, aquela coceira que geralmente dá quando a formiga pica. Descamação da pele, coceira intensa, lesões principalmente em regiões de dobras, como por exemplo na axila. Se tiver aqui alergia, a lesão vai ser bem pior. O que pode relacionar fatores que meio que dão partida nessas reações. Predisposições genéticas e fatores ambientais, alérgenos. Os fatores ambientais podem ser, às vezes, animais que vivem presente ali no ambiente que você está, na rotina, como, por exemplo, gatos. Vamos dar um exemplo de gatos. Gatos, quando soltam pelo e a pessoa tiver alergia, não para de espirrar e fica se coçando toda hora, já que o pelo, quando é disperso no ar,
pode acabar encostando na pele da pessoa que tem um alérgeno como principal ativador dessas reações. Estresse, às vezes quando a pessoa está muito estressada diante da rotina, trabalho, estudo e diversos outros fatores, acaba tendo uma coceira assim, mas é de estresse e acaba ocasionando essa questão alérgica, né? E irritantes químicos. Quantas das vezes você ali perto da sua mãe quando criança, chega perto ali de um produto que ela usa no balde para poder lavar a casa, limpar, passar, lavar roupa e tudo mais. Chegou perto, acabou sentindo o cheiro, começou a dar aqueles espirros, no final você já estava coçando. Mas o que essa doença pode impactar? Comprometimento da qualidade de vida, como muitas vezes você perde diversas coisas por estar coçando, não é preocupado em aliviar o seu corpo das reações que essa alergia pode ocasionar e acaba meio que ficando disperso ao seu redor. Fora o maior risco de infecções secundárias. Se você tiver com a pele ali com a barreira, pode ocasionar de entrar micro-organismos ali, o que acaba dificultando ainda mais o tratamento. Mas falando em tratamento, como que a gente pode curar? Hidratação contínua da pele, hidratantes e diversos outros fatores, limpeza contínua e controle de fatores encadeados, evitar ao máximo micro-organismos, poeira, tudo que possa ocasionar, evitar ao máximo na sua rotina. Corticóides tópicos, medicação e tudo mais. Imunomoduladores, terapias imunológicas em casos específicos e diversos outros fatores que possam melhorar a qualidade de vida do seu tratamento e da sua reação. Outra doença muito importante a ser mencionada é a alergia alimentar, onde a reação de hipersensibilidade do sistema imunológico meio que é desencadeada pela ingestão de proteínas alimentares, onde o organismo reconhece inadequadamente o alimento como agente nocivo. Nisso, o mecanismo imunológico ele meio que é responsável por esse reconhecimento, o que faz a reação de hipersensibilidade do tipo 1, mediada pela imunoglobina E, o IgE, ativação dos linfócitos TH2, produção de IgE por meio dos linfócitos B, o que vai se ligar a mastócitos e basófilos, que faz a liberação de mediadores inflamatórios, como histamina. A participação do seu lado eosinófilos é principalmente por causa de gastrointestinais crônicos, o que ocasiona inflamações, principalmente alimentos associados a leite, ovo, amendoim, frutos do mar, soja, trigo e castanhas. São os principais e mais comuns alimentos onde a população geralmente tem mais essa alergia e desconhecimento do sistema imune. Alguns dos sintomas podem ser urticária, edema, principalmente quando falamos da pele. Os sintomas gastrointestinais são causados por náuseas, vômitos e diarreia. Fora o fechamento dos brônquios, com o broncoespasmo, onde o fechamento da tróquea e da traqueia. Além da complicação grave, como a anafilaxia e outros fatores relacionados, como pode ser predisposição genética a ter esses casos, alterações da tolerância imunológica intestinal, o que diversos outros fatores são meio que relacionados. O tratamento deles são muito básicos: exclusão desses alimentos na sua rotina, além da exclusão da sua dieta, se você já tiver, antihistamínicos e adrenalinas em casos graves, protocolo de estabilização alimentar e diversos outros fatores que podem auxiliar quando esse problema vier à tona. Bom, agora ele fala sobre a anafilaxia, que de maneira rápida é uma reação alérgica sistêmica, aguda e grave, que pode ser um potencial fatalidade. Bom, geralmente mediada por imunoglobina E, onde as suas principais causas podem ser relacionadas a alimentos, muitas das vezes ultraprocessados, podem causar reações alérgicas ao seu corpo. Medicamentos que muitas das vezes as pessoas tomam sem saber essa alergia que elas têm no seu sistema imunológico, e quando já vai ver, já é tarde demais. Picadas de insetos como abelhas e formigas de algumas espécies específicas, e até mesmo o látex, onde o mecanismo imunológico faz a ativação do linfócito TH2, onde origina a produção de IgE pelos linfócitos B, e que faz eles ligar aos mastócitos e basófilos, onde esse contato com o alérgeno faz a liberação de mediadores inflamatórios, onde os quais são histamina e leucotrienos. Efeitos que ele tem no organismo pode ser meio que direcionado à vasodilatação sistêmica, aumento da permeabilidade vascular e edemas, onde os principais sintomas são relacionados ao urticária e coceira, onde muitas das vezes aquelas pessoas acham que apenas uma picada de inseto e ficou uma vermelhidão ali,
apenas seja só uma coceirinha, muito por conta da picada, mas às vezes é o seu sistema imune, tá meio que te indicando que você pode ter uma possível alergia. Edema de face e glote, falta de ar, sibilos, hipotensão e choque anafilático, mas esse só em casos graves. As células envolvidas podem ser mencionadas mastócitos, eosinófilos e basófilos, onde a gravidade dele pode chegar até mesmo em emergência médica, com risco de insuficiência respiratória e colapso circulatório. O tratamento pode ser muito simples e ao mesmo tempo complicado, onde a adrenalina intramuscular é o principal tratamento. Antihistamínicos também participam, mas nem sempre às vezes são os mais indicados. E o suporte respiratório conforme a gravidade. Agora eu vou falar sobre a suscetibilidade genética. Ela tem um papel muito importante no desenvolvimento das alergias. Pessoas atópicas possuem uma tendência hereditária de produzir maiores quantidades de IgE, que é um anticorpo relacionado às alergias. Quando pais ou familiares próximos apresentam alergias como rinite, asma ou dermatite atópica, as chances de outros membros da família também desenvolver essas condições aumentam muito. Agora eu vou falar sobre a função protetora. A IgE é um anticorpo produzido pelos linfócitos B presentes em baixas concentrações no sangue. Sua principal função protetora está relacionada a defesas contra parasitas, especialmente ao mitos. Ela atua ligando a superfície de mastócitos e basófilos. Quando o organismo entra em contato novamente com o mesmo antígeno, a IgE desencadeia a ativação dessas células, que liberam substâncias como histamina e citocinas, promovendo uma resposta inflamatória que ajuda na eliminação do agente invasor. Além disso, a IgE contribui para a imunidade das mucosas e para o recrutamento de eosinófilos, importantes na defesa contra parasitas. No entanto, sua ativação excessiva pode estar envolvida em reações alérgicas, como rinite, asma e urticária.